Bom, pessoal, vamos começar. São 3 horas. Aproveitar o tempo. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai Santo, nós te louvamos, nós te adoramos porque tu és o nosso Deus. Nós te agradecemos, Senhor, por este dia, que é um dia separado para nos reunirmos e te adorarmos junto com os irmãos. Nós te agradecemos por todos eles, te agradecemos por esta hora, por esta oportunidade de estarmos juntos para estudarmos a tua palavra. E nós queremos te pedir, Senhor, para que tu nos abençoes e nos faças estar atentos àquilo que tu nos ensinas. Faze, Senhor, com que o nosso coração esteja inclinado para te conhecer mais e mais e viver para ti. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, só recordando, nós temos que lembrar os livros do Antigo Testamento, né? Então vamos, aqueles que sabem, vamos falar os 39 livros, 17 históricos, 5 poéticos e 17 proféticos, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Nós já vimos dentro dos 17 históricos como é que a coisa é mais ou menos dividida, né? Ali no Pentateuco todo nós temos basicamente 3 períodos, mas capítulos de 1 a 11 de Gênesis está falando das origens do universo, né? Então não é especificamente do povo de Israel. O povo de Israel começa em Gênesis 12 com Abraão, e a figura central do resto de Gênesis é Abraão. Vai falar do Isaac, do Jacó, do José, a ida para o Egito. A figura central, na verdade, é o Abraão, e nós nos identificamos muito porque ele é o nosso pai. Aquela promessa feita lá é para nós. Nós somos herdeiros daquela promessa, né? E aí, basicamente, aí começa a ida para o Egito, fala pouquinho da escravidão, fala algumas coisas. No comecinho de Êxodo, daí Moisés. Moisés vai ser a figura central de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, né? Lá em Deuteronômio já começa a falar em Josué, mas termina com a morte de Moisés e Josué assumindo. Depois tem o livro seguinte, é Josué, que fala da conquista da terra, da divisão da terra, divisão das cidades, etc. Depois vem aquele período de Juízes. No período de Juízes, lembram, não existia rei, cada um fazia o que achava certo, teve aquelas... vale a pena ler tudo aquilo lá, a gente começa a entender o porquê daquelas histórias terem acontecido, e nós vimos que Ruth é durante esse período, isso nós já vimos, né? Depois nós vemos aqueles 3 livros duplos, Samuel, Reis e Crônicas. Aí basicamente vai falar do Reino Unido, do reino dividido, e já fala do cativeiro. E o retorno, Esdras, Neemias, a história de Esther, estando ali entre o capítulo 6 e 7 de Esdras, né? Vamos dar uma olhadinha no primeiro slide. Isso. Vocês devem estar recebendo mais algumas folhas. Então aqui nós vemos esses períodos. Claro que
as datas são arredondadas, tem algumas datas que foram até corrigidas nas outras folhas, né? Mas basicamente a gente dividiu esse período colocando Abraão no ano 2000, Moisés no 1500, Davi no ano 1000, ano 500 é Zen, Zorobabel, Esdras, Neemias, e no ano 0 aqui, Jesus Cristo, né? Então nós temos alguns nomes ali que são mais conhecidos, e vimos aquelas fases todas, né? Começando lá embaixo, patriarcas, escravidão, êxodo, conquista, né? Lá em cima aparece juízes, né? Só para caber melhor para os juízes lá em cima. Embaixo, Reino Unido, reino dividido, cativeiro, um pouquinho em cima ali, ó, retorno, está Esther ali no meio do retorno, né? Ruth está lá naquele período no meio de juízes lá atrás, não é? E depois tem o retorno, acabou, daí o silêncio profético, né? Nós vemos alguns nomes, Samuel lá, encerrando o período de juízes, foi o último juiz, e esse é o resto da história. A gente tem visto, colocamos algumas coisas. Uma coisa que eu coloquei só para chamar a atenção é que os profetas que escreveram livros, porque tem vários outros profetas que Deus usou no Antigo Testamento, mas esses cujos livros estão na Bíblia, eles viveram nesse período. Eu arredondei os números, claro, eu pus ali, é porque um é o dobro do outro, 420, 840, né? Nesse período estão os escritos desses 12, os 12 profetas menores, os 4 maiores, os 17 livros proféticos. Começa lá em 840 e vai terminar ali em 420. Isso significa que começa lá com o reino dividido, né? Daí de um período de cativeiro, só para a gente guardar. Os profetas estão todos entre 840 e 420, né? Nós vimos alguma coisa da história, vimos até um período do Reino Unido, chegamos até a divisão, e nós vimos que depois que Salomão morreu, o reino foi dividido. As duas tribos do sul, Judá e Benjamim, formaram o reino de Judá, ou o reino do sul, capital em Jerusalém. As outras 10 tribos formaram o reino do norte, ou o reino de Israel, capital em Samaria. O reino do sul ficou o filho de Salomão, Roboão, o reino do norte, Jeroboão. O Jeroboão ficou preocupado das pessoas quererem ir lá no templo em Jerusalém, que estava dentro do território do sul. Então o que ele fez? Fez 2 bezerros de ouro, colocou um em Betel, que era um pouquinho acima da divisa entre o reino do sul e o reino do norte, e em Dan, e falou: esses são os seus deuses, vocês vão adorar. Nessa época, um profeta já fez uma profecia que eu gostaria que a gente comparasse, só para, eu queria chamar a atenção porque é importante ver essa profecia e o cumprimento. No primeiro livro de Reis, capítulo 13, é onde esse profeta está profetizando, em Betel. Em 1 Reis 13, logo no começo: eis que por ordem do Senhor veio de Judá, ele veio lá do reino do sul, subiu a Betel. Betel era um pouquinho acima da divisa do reino do norte e do sul. Um homem de Deus, e Jeroboão estava ali no altar. O que o homem de Deus falou? Mas na metade do versículo 2, assim diz o Senhor: eis que um filho nascerá à casa de Davi. Se era da casa de Davi, ia ser lá do reino do sul. Salomão, Roboão era descendente de Davi, assim por diante. O Jeroboão não era. Da casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e ossos humanos se queimarão sobre ti. É interessante que essa profecia foi dada quase 300 anos antes do Josias reinar. Aqui nós estamos no comecinho, estamos no ano 931, lembra? O reino dividiu em 931, quando morreu Salomão. Isso aqui vai ser 630 e alguma coisa.
Josias. Vamos lá para o segundo livro de Reis, capítulo 23. Josias foi um rei muito bom, restaurou o culto, fez uma opção de coisa, levou Deus a sério mesmo, né? Então foi muito, muito bom. E o que aconteceu aí? Eu vou ler 2 Reis 23, 15. Também o altar que estava em Betel, lembram lá que um profeta saiu do reino do sul, Judá, em Betel ele falou com o Jeroboão. Estava em Betel, e o alto que fez Jeroboão, filho de Nebate, que tinha feito pecar Israel, estava lá, né, junto com esse altar, junto com o alto, ele derribou. Então Josias mandou derrubar. Destruiu o alto, reduziu a pó o seu altar e queimou o poste ídolo. Quando Josias, aí ele já tinha dado a profecia pelo nome há quase 300 anos. Olhando Josias ao seu redor, viu as sepulturas que estavam ali no monte, mandou tirar delas os ossos e os queimou sobre o altar. Assim o profanou, segundo a palavra do Senhor que apregoara o homem de Deus. Ele falou: ossos humanos vão ser queimados no seu altar. Nesse altar, ali de Betel. Era um altar profano, era o altar daquele bezerro de ouro, não é? E falou que sacerdotes iam ser mortos. Isso a gente vai ler lá no versículo 20. E matou todos os sacerdotes dos altos que havia ali sobre os altares e queimou ossos humanos sobre eles. Depois voltou para Jerusalém. Então, só chamando a atenção como é que Deus lidou com aquele caso de ter feito 2 bezerros para desviar o povo. E sempre o Jeroboão vai ser citado. Jeroboão, aquele que fez pecar a Israel. Esse aqui pecou como fez o Jeroboão lá. Jeroboão. Não vamos confundir que tem 2 Jeroboões, né? Tem o Jeroboão II que vem depois. Esse primeiro foi terrível, né? Os 2 foram ruins, mas esse foi terrível. Quando vocês forem ler aqui todo esse trecho aqui de Reis, Crônicas, principalmente Reis, prestar muita atenção quando está falando de Israel e Judá. Por quê? O autor sagrado, ele não fez... Agora eu vou falar sobre o Reino do Norte, e fala tudo sobre o Reino do Norte, e depois sobre o Reino do Sul. Ele não fez assim. Ele fez as 2 histórias juntas. No ano tal do Reino do Norte, começou a reinar fulano no Reino do Sul. E começa. No ano tal deste aqui, lá aquele morreu e começou o fim. Então, ficar prestando bastante atenção, está falando de Israel ou de Judá? Israel do Norte e Judá do Sul. Senão a gente vai começar a fazer uma confusão terrível, né? Inclusive porque tem um caso que tem o mesmo nome do rei do Norte e do Sul. Em épocas um pouquinho diferentes, mas é o mesmo nome, né? Então, aqui nós vimos esse caso aqui, um dos piores reis lá do rei. Antes, mais uma parte, no Reino do Sul, como seria de se esperar, é uma linhagem só. Por quê? Davi, Salomão, o Roboão, ali em 931, continua sempre a linhagem que depois vai dar lá em Jesus Cristo. Todos da tribo de Judá e são da linhagem de Jesus Cristo. Vem de Davi, vai direto para lá. No Reino do Norte, não. E são 20 reis aí. O Reino do Norte, não. Nós temos 9 linhagens. 9. Nenhum era da linhagem de Davi. Um ia, matava o outro, pegava e assim por diante. Um matava, assumia, daí vinha um outro, assassinava e assumia também, assim por diante. Então são 9 linhagens diferentes, desde 931 até 722, quando a Síria foi e destruiu o Reino do Norte. Essas datas precisamos saber, né? 931 começa o reino dividido, 722 Samaria é invadida, então é o Reino do Norte, e depois 586 Nabucodonosor destrói Jerusalém e leva o restante do pessoal que estava lá em cativeiro. Então lembrar essas coisas, né? Um dos piores reis foi o Acabe, né? Acabe foi ruim e casou com uma mulher pior, chamava Jezabel. Jezabel é o símbolo da mulher perversa, né?
E realmente ela era bastante perversa, né? Tem até uma história que é narrada na Bíblia e censurada, é que o Acabe queria um determinado campo, foi lá falar com o indivíduo não quis vender. Não, eu não quero vender, se eu ganho do meu pai, e assim por diante. Então ele ficou chateado, o rei, né? O que a Jezabel fala? Mas você é ou não é rei? Pode deixar que eu resolvo. Como é que resolveu? Pegou uns indivíduos que não prestavam também, deram testemunho de que ele blasfemou, injuriou o rei, blasfemou contra Deus, tá? E ele foi morto. Daí eles foram lá e se apossaram. Essa era a maneira como ela agia. Você não quer por bem, é por mal. Essa era Jezabel, né? Nessa época, é a época do Elias. Nós não vamos entrar em detalhes nisso aí, ficar contando a história de Elias, mas uma das mais famosas é aquela ocasião em que ele confronta os sacerdotes de Baal, 450 sacerdotes, né? Porque até o Elias fala uma coisa interessante, ele pergunta para o povo: até quando cocheareis entre dois senhores? Até quando vocês vão vacilar? Eu sirvo esse e vocês vão escolher, mais ou menos o que falou lá o Josué. Vocês escolhem, vão servir aqueles deuses lá dos antepassados ou o Senhor, escolham, né? Então ele juntou com os 450 profetas, eles ficaram lá o dia inteiro, se furando, cortando, fazendo danças, porque eles colocaram um altar ali com o animal morto, que seria para ser um holocausto sacrificado, e não descia fogo do céu de jeito nenhum, e o céu bonito ali, não descia. Depois chegou a vez do Elias, o que ele fez? Jogou água, foi bastante, joga outra vez, terceira vez, tinha água em todo lugar caindo. Daí ele orou, caiu fogo, comeu a água, comeu tudo. Daí o povo, o Senhor é Deus. Parece mentira, mas eles caíram, né? Caiu a ficha. Então foram e mataram os 450 profetas de Baal. A Jezabel ficou furiosa. Ela ficou furiosa o resto da vida com o Elias, né? Mas Elias foi, o Acabe e a Jezabel foram péssimos ali para Israel, o reino do norte. Um pouco adiante, já quando estava o neto do Acabe, que vem o Eliseu. O Eliseu tem algumas histórias interessantes. Uma é do Naamã, que era o chefe do exército sírio. É importante lembrar algumas coisas dessa história. Ele tinha uma criada que era do povo de Israel, ele era leproso. Ela falou: por que não vai lá? Lá tem um profeta que ele te cura, né? Até teve um incidente ali com o rei, o rei Ciro mandou uma carta mandando o rei de Israel curar o outro. Como é que eu vou curar ele de lepra? Então levou lá para o Eliseu, né? E é interessante que chegou, o Eliseu só falou: ele tem que mergulhar 10 vezes lá no Rio Jordão. E o general ficou furioso, né? A gente lembra da história, falou: não, como é que é? Eu falei? 10. 7, quando eu falar 10, é 7. 7 vezes no Rio Jordão. E ele falou: não, mas lá na minha terra tem rios muito melhores. Daí os outros convenceram. É interessante essa parte, porque eles perguntam para o general, para o Naamã: se ele tivesse pedido uma coisa difícil, você não ia fazer? Mas ele só falou para mergulhar 7 vezes aí. É interessante que dá a impressão que nós achamos que temos que fazer alguma coisa para merecer. Não, se isso for difícil, olha, eu vou lutar, eu vou ficar 2 anos fazendo uma coisa e depois eu vou ser curado. Não. Graça de Deus não tem nada com isso, você não tem que fazer nada. Você não tem coisa difícil para você fazer, mas parece que a nossa natureza é: eu tenho que fazer alguma coisa. Só tem que obedecer. Ainda é nesse rio aqui, não serve os outros melhores, né? É nesse rio. Ele foi curado, é interessante. A história dos Círios foi muito interessante, que eles também, o rei lá, ele começou a desconfiar dos generais dele. Ele falou: toda vez que a gente vai lá para atacar Israel, eles já estão esperando. Onde a gente planeja ir, eles estão esperando. Daí alguém falou: não é ninguém daqui, não é traição, é um profeta lá, ele sabe o que você pensa falar lá no seu quarto. Daí ele falou: bom, então vamos arrumou um bom exército e foi
na cidade onde estava o Eliseu. E é interessante que o rapaz que ajudava acordou cedo, olhou e ficou apavorado, né? Porque estavam cercados pelo exército, né? E o que fez o Eliseu? Orou e falou, abre os olhos dele, né? Daí ele olhou, ele viu que existia um exército muito maior de Deus em volta. Então, ele falou, é que a gente vê o que os olhos veem, né? A gente não vê o que está acontecendo realmente. Por isso que ele falou, abre os olhos dele. O profeta sabia o que estava acontecendo. O pessoal ataca, fica cego, então o Eliseu leva o pessoal todo lá para Samaria, para o rei. O rei fala, o que é? Matar todo mundo agora? Não, não mata todo mundo. Alimenta todo mundo. Diz que ele deu um grande banquete para os inimigos e mandou embora. Você só mata se você pegar na batalha. Esses não, eu trouxe para você, você não mata. E fala que aquele rei nunca mais atacou Israel. Então são esses episódios que vale a pena a gente ver e o que está acontecendo, o significado da história, né? É interessante que um tempo depois nós vimos que o Acabe e a Jezabel eram lá do Reino do Norte. No Reino do Sul tinha um rei que era Josafá, era quase contemporâneo ali do Acabe. Josafá no sul, o Acabe lá no norte. Eram dois. Acabe era de Israel e o Josafá morreu. O Josafá assumiu o filho dele chamado Jeoás. E é interessante que esse Jeoás, ele casou com a filha do Acabe e da Jezabel. Quer dizer, já vinha de uma linhagem de gente fina, né? Ele casou com a filha do Acabe e da Jezabel, chamada Atalia. E ele também era boa gente, porque quando ele assumiu, ele mandou matar todos os irmãos para não ter problema, que algum podia querer também para o trono. Então ali juntou a fome com a vontade de comer. Era o Jeoás e a Atalia. Quando o Jeoás morreu, assumiu o filho dele chamado Acasias. E, na verdade, a Atalia, que era a mãe do Acasias, né? Ela é que por trás ficava fomentando e orientando o filho. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse... Vamos abrir em 2 Crônicas 22. Alguns versículos eu acho que vale a pena ler. O pessoal, só chamando a atenção, isso aqui é uma coisa comum que vai aparecer aí, a gente precisa prestar atenção. Segundo Crônicas 22:2 fala o seguinte: era Acasias de 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 1 ano em Jerusalém. Sua mãe, filha de Onri, chamava-se Atalia. Era neta de Onri. Esse filha, na verdade, descendente. Esse Onri também não era boa gente, né? E o Acabe vem de lá. Não era boa gente. E essa, na verdade, a Atalia era filha, é só pegar outros versículos, filha do Acabe e da Jezabel. Ela era neta de Onri. É muito comum usarem aqui filha para neto ou descendente, porque a gente usa a palavra direta aqui para a primeira geração, mas não é sempre assim. Sua mãe, filha de Onri, chamava-se Atalia. Ele também andou nos caminhos da casa de Acabe. Ele fez o que o Acabe fazia. Ela seria o seu avô por parte de mãe. A mãe dele era Atalia, né? Porque sua mãe era quem o aconselhava a proceder iniquamente. Então ela por trás ficava fomentando o Acasias, o que ele deveria fazer. O que aconteceu? Quando o Acasias foi morto pelo Jeú, o que fez a Atalia? Mandou matar todos os filhos, netos dela. Mandou matar todos os filhos e assumiu o trono. Então a gente vê, a Bíblia não fala nada, mas provavelmente, já na época do Jeorão, que era o marido dela, provavelmente ela já estava ditando as coisas ali no reino. Por que eu digo provavelmente? Primeiro, por causa do exemplo.
a mãe dela, Jezabel, e o Acabe. Segundo, porque quando o filho assumiu, era ela que mandava. E quando o filho morreu, ela matou os descendentes e assumiu. Provavelmente, durante o período do Jeorão, também ela que andava ditando as coisas, embora a Bíblia não fale isso. O que acontece é interessante, que quando esse Acasias morre e a Atalia manda matar todo mundo e assume, um dos filhos, chamado Joás, na verdade, tinha uma irmã do Acasias, filha do Jeorão, quer dizer, tia desse Joás, que era filho do Acasias. A Atalia mandou matar todos, mas ela pegou um deles, que era o Joás, e escondeu. Agora, ela chama Jeoseba, às vezes tem um nome mais comprido, Jeozabeate, aí, mas Jeoseba é a mesma coisa, depende do livro, é a mesma pessoa. Ela, na verdade, ela era filha do Jeorão, lá atrás, que tinha mandado matar todos os irmãos, casado com a Atalia, tudo. E ela era irmã do Acasias. Não fala se era também filha da Atalia ou não, porque às vezes os reis tinham mais de uma mulher, mas é possível até que fosse filha do Jeorão com a Acasias, mas a Bíblia não fala. E ela era filha do Jeorão, irmã do Acasias, mas ela era casada com o sacerdote chamado Joiada. Então, ela pegou esse Joás e eles criaram o Joás durante 6 anos. Quando ele tinha 7 anos, o Joiada foi lá, falou com alguns oficiais do exército e empossaram o Joás como rei. Ele tinha 7 anos, mas na verdade o Joás não era ele que estava governando, o Joiada, que era o sacerdote, que ficava como tutor, orientando, né? Eu gostaria de chamar a atenção para um aspecto, e vamos lá para 2 Crônicas, capítulo 24, que o final aí do Joás não foi bom. O que ele fez aqui? Eu vou ler no 24:1, começando ali. Tinha Joás 7 anos de idade quando começou a reinar, e 40 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Zíbia de Berseba. Tá certo, Zíbia de Berseba. Então não era do Acasias com Zíbia de Berseba. Fez Joás o que era reto perante o Senhor todos os dias do sacerdote Joiada. Versículo 17. Depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e se prostraram perante o rei, e o rei os ouviu. Ele foi ouvir o que os príncipes falavam. Deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, serviram aos postes ídolos e aos ídolos, e assim por diante, né? No 19, o Senhor lhes enviou profetas para os reconduzir a si. Esses profetas testemunharam contra eles, mas não lhes deram ouvidos. E é interessante que aparece um profeta aí chamado Zacarias, não é aquele que tem o livro na Bíblia, filho do sacerdote Joiada. E é interessante que esse profeta veio e repreendeu o rei e o pessoal pelos que eles estavam fazendo, porque eles tinham o Joás, enquanto tinha o Joiada, ele caminhou muito bem. Joiada morreu, ele se desviou do Senhor. E os profetas estavam alertando. E um dos profetas que estavam alertando era filho do Joiada, né? Que havia sido o tutor do rei, né? E é interessante que quando ele chama a atenção no versículo 21, no finalzinho do 20 ele fala: porque deixastes o Senhor, também ele vos deixará. Quem está falando é o filho do Joiada, que era esse profeta Zacarias. Conspiraram contra ele e o apedrejaram por mandado do rei no pátio da casa do Senhor. Quer dizer, o próprio Joás mandou matar o filho do Joiada. Comentário no versículo 22. Assim, o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera, porém matou-lhe o filho. É interessante isso, né? A ingratidão, né? A gente vê, na Bíblia a impressão que dá é que os próprios filhos, às vezes, são tratados de maneira diferente em consideração ao pai. É interessante que aqui está falando do Joás. O próprio avô dele, esse Jeoás, que foi
que mandou matar todos os irmãos, a Bíblia mesmo fala que ele, na verdade, Deus está falando, merecia que destruísse o reino do sul. Deus fala, mas não vou fazer isso por amor a Davi. Por causa do Davi, já tinha morrido muito tempo antes. Por causa dele, eu não faço isso com você. E o Joás fez e matou quem mais o ajudou. Na verdade, quem o salvou da mãe, da mão de Atalia, que tinha matado todos os filhos do Acasias, né? Ele foi salvo pelo Joiada e pela esposa, e depois ele mata o filho, né? Tem um outro rei ali no sul que eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre ele, foi o Uzias. Uzias ficou mais de meio século como rei, muito interessante. Nessa época estava o Isaías. Se vocês pegarem ali logo no primeiro versículo de Isaías, ele fala que Isaías profetizou lá para o sul, Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Ele vai falar no Uzias, capítulo 6 de Isaías, os irmãos lembram a visão dele, né? No ano da morte do rei Uzias, viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Vocês lembram dessa visão dele? No ano da morte do rei Uzias. Lá adiante, quando Ezequias fica doente, quando vai o Senaqueribe querer invadir Jerusalém, quem está aconselhando ainda o Ezequias é Isaías. Então ele pegou esses 4 reis. E mais ou menos nessa época, um pouquinho depois, na época do Acás e Ezequias, aí é quando cai o reino do norte. 722, Samaria é tomada por um rei chamado Salmaneser. Esses nomes a gente lembra do secundário, Salmaneser, Sargão, Senaqueribe. No secundário tem Salmaneser tomou Samaria em 722. Uzias é um pouquinho antes, Uzias e Jotão. Eu gostaria de ler algumas coisas de Uzias para ver o que a gente... Como é o nosso coração, não é o Uzias não é pior que a gente. Vamos ver ali vamos ver no capítulo 26 aí de Crônicas. Ali fala do Uzias no 26:1, que ele tinha 16 anos, né, entrou no lugar de Amazias e tal. No versículo 3, Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém, era o nome de sua mãe Jecolias de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, então ele agradou a Deus naquilo que fez. Só de passagem, nós falamos do Reino do Norte, 9 dinastias lá em cima, o reino de Israel e Samaria, e o reino do sul, que era a linhagem de Davi, uma dinastia só. Os do norte, todos os reis desagradaram a Deus, todos. Não teve um único indivíduo, porque eles não serviam ao Senhor nenhum. Do reino do sul, não. Alguns serviam a Deus e outros não. Uns iam para o lado, outros não. Quer dizer, não foi todo mundo santo e bonzinho nessa linhagem, não. Teve umas pestes aí, como nós vamos ver do Manassés, que era um indivíduo muito ruim. Mas Uzias era um indivíduo bom, ele fez o que era reto, não é? Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era, sabe se Zacarias não é aquele que ali nas visões de Deus, nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Eu quero chamar a atenção para esse aspecto. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Se os irmãos forem lendo esse capítulo 26, vai falando uma porção de coisas que Uzias fez. Eu não vou ler tudo. No versículo 7, Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios e assim por diante, e contra os meunitas. Vai falando no fim do versículo 8, cujo renome se espalhara até a entrada do Egito, porque se tinha tornado em extremo forte. Olha, no 9, edificou Uzias torres em Jerusalém, etc. No 10, continua falando, cavou muitas cisternas, tinha muito gado. No 11, né,
Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, e assim por diante. No versículo 13, debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens e faziam a guerra com grande poder e assim por diante. O versículo 15 é o que vai interessar. Vocês lembram lá no finzinho do versículo 5? Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Agora vamos ler o 15. Fala de outras coisas que ele fez. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos, destinadas para as torres e cantos das muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Ele foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. O que fala no versículo seguinte? O que aconteceu quando ele se tornou forte? Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína e cometeu transgressões contra o Senhor. Daí ele se achou importante. Este é um problema. Tudo o que o indivíduo faz, tudo o que o indivíduo é, tudo que ele consegue, foi Deus que foi colocando. Às vezes o indivíduo chega numa posição que ele tem a impressão: eu que fiz, eu que me esforcei, eu que consegui, eu sou melhor que os outros. Eu. O que Deus fez? Aí ele foi e pôs a mão no Uzias. O Uzias chegou lá e quis queimar incenso junto com os sacerdotes no templo. Eles ficaram bravos com ele. Não pode, aqui não pode. Mas ele insistiu, ficou leproso. Surgiu na testa lepra no rei Uzias. Ele mesmo saiu correndo do templo. E aí vai falar que seu filho Jotão é que ficou cuidando das coisas do reino, porque ele ficou numa casa separada até o dia da sua morte. Porque ele era leproso. Por quê? Se exaltou. Diz que ele foi maravilhosamente ajudado, né? Depois que subiu, o seu coração se exaltou. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Às vezes a gente luta por uma coisa, pede, fica implorando por Deus muito tempo, consegue. Depois que consegue, parece que esquece quem deu. Deus deu tudo aquilo para mostrar o amor dele. E daí a gente esquece que foi o amor dele que deu aquilo, esquece de Deus, que deu aquilo, esquece de Deus. Foi exatamente o que aconteceu com Uzias. Então ele tem um fim triste, embora tenha sido um bom rei no começo, mas o coração dele se exaltou. Então o Jotão foi corregente. Vocês vão ver nas datas que eu dei para vocês, às vezes de reis, algumas de profetas também, que por causa das coisas dos reis acabam errando, tem algumas diferenças. Não podem ser datas todas que a gente fala exatamente aqui, né? Aqui, por exemplo, é um período em que houve uma corregência de Jotão com Uzias. Então não é... Uzias foi tantos anos, Jotão tantos anos, eu ponho uma do lado do outro. Não. Houve um período de corregência, em que o Jotão ficou cuidando das coisas, já era como o rei, embora o rei ainda estivesse vivo, e era considerado ainda do reinado do pai dele. Então, Uzias, Jotão, depois vem o Acás e o Ezequias. Nessa época do Acás e Ezequias é que, aí, 722, é que vem o exército de Salmaneser e toma Samaria. Aí, o último rei do norte era chamado de Oséias, aí terminou o reino do norte. E é interessante, vamos abrir no segundo livro de Reis, eu queria chamar a atenção para um aspecto importante aqui. Segundo livro de Reis, capítulo 17, aí é que vai falar da queda de Samaria, não é? E do cativeiro de Israel, que era o reino do norte, não é? Capítulo 17 de 2 Reis, no ano 12º de Acás, rei de Judá. Estão vendo como uma coisa mexe com a outra? Fala de um rei e do outro lá. No ano 12º de Acás, rei de Judá, lá no sul estava o Acás, né? Já tinha sido Uzias, Jotão, Acás, antes do Ezequias, lá do sul. Quando ele tinha reinado 12 anos, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel, reino do norte, Samaria, por 9 anos, fez o que era mal, etc.
Versículo 3, contra ele subiu Salmaneser, rei da Síria, e foi indo. Daí ele conspirou. No 4 ele conspirou, no 5, porque o rei da Síria passou por toda a terra, subiu a Samaria, a sitiou por 3 anos. No ano 9 de Oséias, que era o rei do norte, o rei da Síria tomou a Samaria e transportou a Israel para a Síria e os fez habitar em Ala, em Abore, junto a Abore ao rio Gozã, nas cidades dos Medos. Aqui eu gostaria de chamar a atenção para uma coisa interessante. A política dos assírios era a seguinte: quando eles conquistavam um reino, eles pegavam as pessoas desse reino e espalhavam por outras regiões que já estavam subordinadas a eles, e pegavam pessoas dessas regiões que já estavam subordinadas a eles e colocavam nesse reino. O que faziam? Destruíam a cultura de cada reino que eles tomavam. Eles faziam com que as pessoas fossem se misturando. Essa era a política assíria. Eu vou acabar com essa civilização, com esse reino. Eu, além de destruir militarmente, eu espalho as pessoas e misturo tudo e faço esses cruzamentos todos. Olha o versículo 24. Segundo Reis 17. O rei da Assíria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Ave, de Amate e de Sefarvaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. Eles misturavam as pessoas. Eu gostei de chamar a atenção para esse aspecto. E vamos ler o 29, 17 e 29. Porém, cada nação, veja a consequência disso que a Síria fazia. Porém, cada nação fez ainda os seus próprios deuses nas cidades em que habitava, e os puseram nos santuários dos altos que os samaritanos tinham feito. Quer dizer, se eles adoravam um certo deus lá, de onde eles vinham aqui e faziam os deuses aqui de novo, e começavam a adorar aqui e punham no templo dos outros. Misturavam tudo. Os de Babilônia fizeram Sucote e Benote, os de Cuta fizeram Nergal, os de Amate fizeram Azima, os aveus fizeram Nibás e Tartaque, os sefarvitas queimavam seus filhos a Adrameleque e a Anameleque, deuses de Sefarvaim. Mas temiam também ao Senhor. É interessante, né? Misturaram. É o sincretismo religioso. Eu sou isso e sou também aquilo. E é o que Deus mais odiava. Você tem que ser... O coração tem que ser totalmente, o coração íntegro, inteiro, é meu. Não serve misturado. Eu não posso ser um pouco dessa religião, um pouco daquela. Eu vou pegar o melhor de todas as religiões. Isso é abominação diante de Deus. O que acontece aqui? Olha o versículo 33. De maneira que temiam o Senhor. Esse temiam é uma maneira de dizer, na verdade, eles prestavam culto. Temiam o Senhor e, ao mesmo tempo, serviam aos seus próprios deuses, segundo o costume das nações, dentre as quais tinham sido transportados. Até o dia de hoje, fazem segundo os antigos costumes. Esse até o dia de hoje era o tempo em que foi escrito o segundo livro de Reis. Esse segundo livro de Reis, o pessoal calcula... talvez 500 mais ou na metade do século VI a.C. É interessante, se a gente for lá para o finzinho do livro do segundo livro de Reis, só como curiosidade para a gente ver como é que os estudiosos situam as datas. Olha no versículo 27, capítulo 25, versículo 27, segundo Reis, fala... No 30º ano do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, Joaquim, rei de Judá, ele foi deportado em 597 a.C. Isso é fácil de ver quando ele foi levado para lá, ainda sobre o Nabucodonosor. Então, é interessante que menciona esse fato. Se menciona esse fato, quer dizer que quem escreveu o segundo Reis aconteceu depois. E é interessante que uma coisa absolutamente fundamental para o judeu, que era o retorno do cativeiro, não é mencionado. Então o pessoal calcula, deve ser entre 597 e 539, quando Ciro autorizou o retorno.
por aí. Ainda nessa época, o que acontece? Eles temiam a Deus e serviam os seus deuses. É interessante isso. Isso, o que acontece? Por causa dessa política dos assírios, o reino do norte, a gente fala em Samaria, mas é toda a região, não é a cidade, misturou o culto deles. Misturou o culto a Deus com os outros cultos. Então, esses são o que na época de Jesus eram chamados samaritanos. Quando Jesus se encontra com a mulher ali, samaritana, em João capítulo 4, ela fica admirada de Jesus falar com ela e dá uma explicação. Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Samaritanos não tem nada a ver conosco. Eles podem dizer que estão adorando o nosso Deus também, mas está misturado, não tem nada conosco. São uma abominação. Os judeus, aquela rivalidade, vamos dizer, entre judeus e samaritanos começou aqui, 722, por causa da política da Assíria. Nós vamos ver que a política da Babilônia era completamente diferente. Eles tomavam o lugar, mas deixa esse pessoal continuar com os costumes deles. Nós não misturamos, eles conservam a sua cultura. Então, com isso, eles tinham um retorno melhor do que tinham os assírios. Os assírios eram muito mais odiados do que os babilônios. Além de que eles eram ferozes e destruíam tudo, vai ter aqueles dois profetas, nós vamos falar um pouquinho, que falaram contra Nínive. Um era o Jonas, nós estamos vendo essa série grande sobre Jonas, falando aí. Isso aí, mais ou menos 150 anos da destruição de Nínive. Mas ainda tem um Naum que vai falar também. São os dois profetas que falaram contra Nínive. Mas aqui, então, a gente viu o que a Síria fazia quando tomava. Foi nessa época. Um pouquinho depois do Acaz, vem o Ezequias, outro rei, não o Salmaneser, já era outro, que era o Senaqueribe, tentou tomar Jerusalém. Um pouquinho depois de 722. Tentou tomar Jerusalém. O Ezequias ficou nervoso, todo mundo foi falar com Ezequias, falou, não se preocupa, Deus cuida aí. O que aconteceu? Eles tinham um exército enorme, Deus derrotou o exército, morreu uma porção de um dia para o outro. Senaqueribe voltou com o que restou lá para a terra dele. Em Nínive, 2 filhos dele o mataram e um terceiro assumiu o trono. Foi depois disso. Um pouco depois, o que acontece? Ezequias fica doente, Isaías vai lá e fala, arruma tudo direitinho que você vai morrer. E daí ele ficou chateado, começou a fazer oração, orou. O Isaías saiu, não chegou nem aí muito longe do palácio. Deus falou, volta lá, fala que eu ouvi a oração e ele vai ver mais 15 anos. E assim ele viveu mais 15 anos. Então a gente vê que o Isaías estava lá. Foi ele fala que professor de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias. No ano da morte do rei Uzias, ele fala lá, e com Ezequias ele ainda está falando. Então ele pegou esses 4 reis. Então, vamos localizar depois os 4 profetas maiores. Isaías, ele era um profeta do sul, de Judá, mas foi na época em que o reino do norte foi destruído. Foi só na época, ele não estava no reino do norte. Ele estava no reino do sul, já advertindo, aquilo lá vai acontecer com vocês também, então cuidado. Ele já vinha pregando, e depois vem, mais ou menos um século depois, que caiu Samaria em 722, já em 620 alguma coisa, começa a pregar o Jeremias. Porque o Jeremias estava aí na época em que caiu o reino do sul. Então, Isaías, na época, os dois no sul, mas na época em que caiu o reino do norte, e Jeremias, na época em que caiu o reino do sul, Jerusalém. Depois do Ezequias vem esse Manassés. Manassés foi um dos piores reis. A gente está aqui, a gente está em 2 Reis 18. Um pouquinho mais para frente, vem o Ezequias, Manassés, aqui. 2 Reis 21,
Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém e tal. Sua mãe se chamava Refzibai, etc. Olha o versículo 6. Queimou a seu filho como sacrifício, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro e tratava com médiuns e feiticeiros. Fez tudo errado. No 9. Manassés de tal modo os fez errar o povo que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Quando eles foram tomados, Deus falou, não se misturem, não façam nada do que eles falam, do que eles fazem. Foi Manassés e fez com que fizessem pior ainda. Então, realmente foi horrível, mas esse aqui é o contrário, tem um final feliz. Vamos abrir no segundo livro de Crônicas. Segundo Reis não conta este episódio, mas no segundo Crônicas, no capítulo 33, fala alguma coisa mais sobre Manassés. Aqui fala outra vez, começando no comecinho de 33, tudo o que ele fez de errado. Eu não vou ler de novo, mas vou ler só no versículo 10. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Ele sempre mandava profetas, né? Não lhe deram ouvidos. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. É interessante, uma das coisas que eles faziam era ou punham uma argola ou um gancho no nariz e puxavam o indivíduo assim. É isso que fizeram com o rei, né? Prenderam com ganchos e amarrando com cadeira para a Babilônia. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração. E Deus se tornou favorável para com ele e atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. E é interessante que daí ele vai, olha lá, ele fala no versículo 15, tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo. No 16, restaurou o altar do Senhor. No final, ordenou a Judá que servisse ao Senhor Deus de Israel. Então, ele realmente foi uma peste, foi um rei horrível, mas que se converteu depois, pelo que fala aqui em Crônicas 33. Vamos ver agora um rei que vem logo depois, do qual nós já falamos, que era o Josias. Aí em 2 Crônicas 34 está falando do Josias, né? Ele começou a reinar com 8 anos e reinou 31 anos, então no versículo 34, né? E fez o que era reto. Ele foi um rei excelente, esse Josias também. Fez uma porção de coisa, consertou o templo. É interessante, ali no versículo 14 vai falar do Ilquias. O Ilquias é muito interessante, ele achou o livro da lei. Quer dizer, é como se ele tivesse perdido a Bíblia e nem sabia que tinha a Bíblia, né? Então toma cuidado para não acontecer isso, né? Daqui muito tempo chega um neto lá e acha, olha a Bíblia do meu avô, né? E nunca tinha lido. Foi mais ou menos o que aconteceu aqui. O Ilquias achou, foi lá, leu o livro. Ele já era rei há 8 anos, ele já era mais velho. Ele soube, quando ele ouviu, ele falou, agora nós vamos seguir isso aí. E realmente restaurou o culto, fez tudo. Josias fez tudo direitinho depois, porque achou esse livro da lei. Vai falar da celebração da Páscoa. E uma das coisas que ele fez foi aquilo que nós lemos lá em 2 Reis, né? Quando Jeroboão separou Roboão, o reino do sul, lá em 931, começo do reino dividido, lá no norte ele fez um bezerro de ouro e pôs em Betel e outro lá em Dan. Foi um profeta em Betel e falou, vai acontecer isso, isso e isso. Os profetas desses bezerros vão ser sacrificados aqui, ossos humanos vão ser queimados nesse altar. Falou para o Jeroboão. Quase 300 anos depois, com este rei aqui, ele viu, tem aqueles ossos, queima aqui. Mandou matar todos os sacerdotes daquele em Betel e também queimou lá. Então aquilo que tinha sido predito em 931 foi cumprido depois já em 600 e alguma coisa.
Nesse tempo de Josias, na época do Josias, é que caiu Nínive. Nínive era a capital da Assíria. Então aí, na verdade, os babilônios passaram a ser a potência mais importante do mundo. Ali foi 612, né? Isso significa o quê? Faz mais de um século que já tinha caído Samaria. Em 722, os assírios tomaram Samaria. Em 612, mais de um século depois, é que Nínive, os assírios são destruídos, Nínive é destruída, e os babilônios é que tomam conta. Como a gente viu, está vendo no profeta Jonas, mais ou menos 150 anos antes ele já estava falando ali para Nínive. E houve um avivamento, houve uma conversão, como nós temos visto ali. Mas mais tarde, eles se desviaram de novo. E foi um outro profeta, esse Naum. A data não é precisa, mas ele está localizado quase que certamente entre os 50 anos antes da destruição de Nínive. Nesse meio século que antecede a destruição em 612. Naum vai pregando, inclusive ele prega muito exatamente porque eles eram muito guerreiros, o que eles faziam na guerra. Era um povo muito violento, os assírios. E o Naum está pregando aí. Foram os dois profetas que pregaram. Eles não pregaram para o povo de Israel. Embora fossem de Israel, eles pregaram contra Nínive, o Jonas e o Naum. Né? O Naum, alguns autores dizem, porque essa palavra Cafar quer dizer vila ou cidade, alguns autores acham que Cafar, Naum, exatamente porque o Naum teria nascido ali, porque a cidade mencionada ninguém consegue localizar onde é. Eles acham que, por tradição, Cafarnaum, que é a cidade de Naum, teria sido o lugar onde nasceu o Naum. Né? Agora nós vamos falar dos últimos 3 reis de Israel, de Judá. Jeoaquim, Joaquim e Zedequias. Com cada um desses 3 reis, ou na época de cada um deles, houve uma deportação de parte do povo de Judá para a Palestina. Alguns foram no tempo de Jeoaquim, outros com Joaquim, ele foi junto, e outros depois, na época de Zedequias, quando o templo foi destruído e a cidade foi destruída. Então aí nós temos as 3 levas de ida. Nós vamos fazer, como diz o Juliano, o recreio, né? Vamos fazer o recreio. Então, depois a gente fala sobre as 3 levas de ida e o retorno, e encerramos o curso. Né? Vamos então para o recreio.